A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, para os amados irmãos e irmãs, e todos, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, hoje é segunda-feira, e ontem eu estive falando um pouquinho a respeito de Moisés, ontem em pleno domingo, e ali Moisés, sobre aquele povo do Egito, no capítulo ali 14, do livro do Êxodo, e me chama a atenção um texto lá, Êxodo capítulo 14, versículo de número 14, na palavra de Deus. E diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Meus amados, a gente entende, sabe e vê que ali aquele povo, só a misericórdia do Senhor Deus mesmo. E a gente sabe, vê, entende que ali aquele aperto que aquele povo passou, porque Moisés recorreu a Deus, e antes dele ir diretamente mesmo ao Senhor, ele fala este ponto de fé aqui, que o Senhor iria pelejar por aquele povo, porque Moisés ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus na profundidade, e ele conhecia o trabalhar de Deus, tinha intimidade com o Senhor Deus. E ali aquele povo clamaram, dizendo: será que não tinha sepulcros no Egito para que morrêssemos lá? Mas Moisés vai, clama a Deus, e o Senhor ainda Deus diz, né? Por que clamas a mim? Eu não mandei que o povo não parasse de marchar, porque quando a gente vê as dificuldades da vida, muitas vezes nós queremos parar a marcha, mas é interessante que a gente tem que clamar a Deus realmente. É o importante clamar, chamar Ele para perto de nós, mas quando falamos em clamar a Deus, não é um sinal que temos que clamar e parar de prosseguir, porque Deus ele mesmo nos ajuda a prosseguir nas batalhas da vida, nas provações, em tudo que vem para que o ser humano pare na caminhada, tudo. Mas Deus ele se importa, ele quer. Então, quando Deus disse isto a Moisés, não é que o povo não precisasse clamar, não é que Moisés ali não precisasse clamar a Deus, mas é porque das necessidades, diante das provações, diante dos desertos que enfrentamos, a gente precisa mais clamar a Deus cada vez mais. É uma necessidade que não pode faltar numa serva de Deus, num servo de Deus, o clamor ao Senhor Deus, porque em meio a tudo, tinha um mar ali na frente dele, irmãos. Tinha um mar, tinha egípcios vindo atrás para na retaguarda para os pegar, mas Deus ali ele dá aquele grande livramento, ele abre aquele mar, ele concede ao povo a não só abrir o mar, mas passar em terra seca. Veja só que milagre da parte de Deus. E ali nós cremos pela fé por aquele milagre, sentir na ciência, cientificamente, tinha fugido um pouco a palavra, mas primeiramente pela fé. Porque ontem eu falei, como tem um pastor, Reno Lopes, um servo de Deus, que ele diz: se a história não comprovasse, eu fico com a Bíblia, então é uma frase que eu repito dele, se a história não comprovasse para nós, a gente temos que ficar com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então ali aquele grande livramento que o Senhor concedeu, e ainda naquele livramento que Deus concedeu, passaram pelo meio do mar, Deus os atrasa, que a gente conhece bem a história, e ali pela passagem naquele mar, passando ali em seco o povo, e ainda Deus concede ainda os inimigos daquele povo, do povo de Deus, ali naquele mar, quando o povo de Deus passa, o povo de Israel, ali que os egípcios também vão querer ir atrás, o Senhor Deus para, fechando o mar. Então é isso que eu deixo para nós, uma reflexão nesta noite, que Deus, diante das provações, diante das dificuldades, ainda que o inimigo esteja
rodeando, esteja pressionando, que eu falei também de pressão, esteja pesando, querendo pesar mesmo sobre nossas vidas, mas nós temos um escape de Deus e ainda um pare de Deus para o inimigo. Porque se tem um ser que pode e faz na nossa vida, é o Senhor Deus e pode nos ajudar em nossas batalhas. Então Deus abençoe. É uma reflexão, é um texto da palavra de Deus, é uma saudação e que Deus abençoe a sua vida. Ore pelo irmão Klebs, sempre preciso das orações dos irmãos, das irmãs, de, de todos os servos da igreja e servos de Deus. Então Deus abençoe. E aqui fico com estas minhas palavras. Quando você pensar em desistir, lembre que Deus pode agir por ti e ainda pode parar o inimigo que está querendo contra ti. Deus abençoe. Em nome de Jesus.